Onde estão os gays espíritas? Esta é a pergunta-chave da reflexão de hoje. Recentemente, o IBGE soltou uma pesquisa mostrando que cerca de 1,8% da população brasileira se declara homossexual. Se nós levarmos este número para dentro das fileiras espíritas e considerando uma estimativa de cerca de 5 milhões de espíritas no Brasil, nós teríamos algo em torno de 60 mil pessoas homossexuais no movimento espírita. E a pergunta que eu me faço é: cadê? Onde é que eles estão? Eu me desenvolvi num terreiro de Umbanda que tinha gay e tinha inclusive uma pessoa trans. 10 anos atrás eu me desenvolvi junto com uma pessoa trans e durante o tempo em que nós estivemos juntos eu não vi uma única entidade falar qualquer palavra que de alguma forma desabonasse aquela pessoa ou a sua transição. Nada, zero. O foco estava sempre no indivíduo, não na sua sexualidade. Só que eu nunca vi um trans no centro espírita. E olha que eu já frequentei muitos centros espíritas. Eles geralmente estão nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, mas não estão nos centros espíritas. E a pergunta que eu me faço é por quê? Eu acho que a gente pode começar a tentar desenhar uma resposta. Mas assim, eu não vou entrar na questão da transexualidade em si dentro do movimento espírita, porque eu acho que é um capítulo que honestamente eu nem tenho conhecimento para abordar. Eu quero falar do público gay porque na minha jornada de espiritualidade eu conheci vários gays espíritas, a maioria não se assumia publicamente, não se assumia no centro, em grande parte por medo de alguma forma serem descredibilizados. Então essa é a reflexão que eu acho importante trazer aqui hoje. Eu vou contar uma história para vocês e para isso a gente precisa voltar no tempo. Eu trabalhei num centro espírita que era muito grande e que tinha um trabalho de evangelização muito interessante. Logo na sequência, vínhamos com a mocidade. Então, assim que eu estava chegando no centro para começar os trabalhos de mocidade, eles estavam encerrando e estavam indo embora. E um dos professores de evangelização era gay, e a presença dele no centro causava um enorme reboliço. Todos os professores trabalhavam sozinhos com as suas crianças, menos ele, que tinha sempre um outro professor ou uma professora com ele. Eu achava aquilo estranho, mas honestamente eu só compreendi a gravidade da situação muitos anos depois. Bom, ele frequentava, trabalhava, fazia ali o seu papel, aparentemente muito bem, era muito querido por todos, mas era tratado com uma certa frieza, com certo desdenho pela casa. E isso ficou evidente num evento que a mocidade realizou, que foi uma tarde de sorvete, em parte para colocar a molecada para trabalhar, em parte para arrecadar dinheiro para o centro, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava trocando ali os sorvetes quando escutei um grupo de senhoras que eram voluntárias da casa e que estavam reparando no comportamento desse professor, e uma delas disse algo mais ou menos assim: "Ah, eu não sei como que a casa permite esse professor aqui." Aí uma outra fala: "Ah, mas ele é um bom professor, a criançada gosta dele, o que que tem?" E aí essa primeira senhora falou: "Ah, mas olha o jeitinho dele, ele é gay, né? E os pais não gostam." E a gente já presenciou vários pais que vieram aqui no centro ameaçando tirar seus filhos da evangelização porque tinham medo de que seus filhos ficassem na presença dele. Aqui a gente está falando, para vocês terem uma ideia de tempo, mais ou menos ali entre 2011, 2010 para 2011, até 2012, eu já honestamente não sei exatamente o tempo, mas foi por aí, entre 2010 e 2012, e convenhamos, embora não tenha tanto tempo assim, o nosso pensamento enquanto sociedade a respeito da liberdade das pessoas de serem como são se modificou muito nos últimos anos. Naquele tempo a coisa era um pouco mais difícil. Enfim, o fato é que em dado momento, e eu confesso para vocês que eu estiquei a orelha para escutar essas senhoras conversando, uma delas falou assim: "Não, mas foi por isso que a gente colocou sempre um outro professor com ele, para os pais ficarem tranquilos." Então,
eu ouvi aquilo, achei muito esquisito, mas honestamente, como eu falei, demorei anos para entender a gravidade daquela situação e eu fico imaginando todas as pressões que este cara teve que aguentar, vendo e percebendo as hostilidades fraternais que vinham ali das pessoas do centro que ele escolheu para trabalhar e cujo seu trabalho era dificultado, sem nenhuma razão a não ser preconceito e intolerância. Então, quando eu me faço essa pergunta, onde estão os gays espíritas, eu me refiro à representatividade que essas pessoas deveriam ter dentro do movimento espírita. A gente não vê isso. Eu que estou no universo da espiritualidade há 24 anos, consumo conteúdo sobre espiritualidade todo santo dia da minha vida, escuto podcast, vejo entrevista, enfim, leio de tudo. Muito raramente eu vejo alguém gay assumindo isso dentro do espiritismo e se colocando, e talvez o que para mim seria o mais importante, mostrando para outros gays que eles não estão sozinhos, que apesar do conservadorismo que existe no movimento espírita, que é muito forte, é possível que essas pessoas consigam sim postos de trabalho, não tenham que mentir sobre a sua orientação, não tenham que fingir ser uma pessoa diferente daqueles de fato são para ter lugar de trabalho dentro de um centro espírita. Então, essa é uma questão que, para mim, é muito importante, tendo em vista que você vai nos terreiros de Umbanda, tá cheio de pessoas gays, tem pessoas trans, e você vai no centro espírita, você não vê isso. Por quê? Você não vai achar nenhum texto proibitivo, nenhuma frase no estatuto dizendo não aceitem gays, não vai ver isso. Mas o comportamento das pessoas torna o ambiente do centro espírita, que deveria ser acolhedor e inclusivo, torna um ambiente hostil. Então, essas pessoas se afastam e vão procurar outras religiosidades onde sejam mais facilmente aceitas como são e possam ali viver uma vida plena, como todo mundo que está no caminho da espiritualidade está buscando. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante, principalmente para aqueles influencers espíritas, né, que têm algum tipo de poder, de comunicação, que têm algum recurso, né, que, enfim, abordem esse assunto. Porque recentemente eu vi uma liderança espírita bastante famosa e que eu nunca soube que fosse gay, e é claro que ele não tinha obrigação nenhuma de esfregar isso na cara de todo mundo, mas que se assumiu gay e que eu nunca vi postar uma única frase sobre isso. Entende? Ah, mas é um assunto de foro íntimo, não é relevante, gente. Num país intolerante como o nosso, que toda hora tem alguém morrendo por ser gay, isso é de máxima importância. E eu não estou falando para pintar o centro espírita com as cores do arco-íris, não estou falando para fazer ali encontro de movimento gay dentro do centro espírita, não estou falando isso não. Estou dizendo apenas que se trata de um assunto que afeta pelo menos a vida de 60 mil espíritas, que não tem, pelo menos até onde eu saiba, nenhuma referência, nenhum ponto de conexão com o movimento espírita, que aparentemente finge que eles não existem. Essa pelo menos é a minha impressão. Se você tiver alguma impressão diferente, deixa aqui nos comentários qual seja. E antes da gente encerrar, um recadinho rápido. Eu tenho um outro canal 100% focado na Umbanda e na vertente litúrgica da Umbanda Branca. Se você quiser conhecer, aqui na descrição do vídeo você encontra o link e é só você acompanhar os estudos por lá, que são 100% focados neste universo. Um abraço e até a próxima reflexão.